Definitivamente. Agora sim. Agora sim. Começou a Só um contar segundinho, então, por favor. o reloginho. Lupe? Só um segundinho. Lupe, vamos fazer o Boa seguinte. noite, boa noite. Tá bem, vai. Encordoa, como diria meu Boa pai. noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria de poder estar chegando às suas casas. Hoje tivemos um pequeno atraso por um pequeno problema técnico que o técnico não colocou no ar. Ele pede desculpas pelo atraso e aos convidados que estávamos participando aqui não estávamos no ar. Então, uma boa noite a todos. É uma grande alegria a gente poder estar chegando nesse dia 30 de setembro, na sua casa, no seu lar, partilhando com vocês mais uma quarta-feira, as nossas experiências, na nossa vida de comunidade. Os nossos convidados de hoje são convidados muito especiais e nós queremos saudar ao Manuel, ao Frei Genésio, ao Diácono Sérgio e a todos vocês com aquele que é o inspirador do tema da nossa live de hoje, com a saudação franciscana. Paz e bem. Paz e Queremos, bem. então, acolher, boa noite, Manuel Jesus, boa noite, Frei Genésio, boa noite ao Diácono Sérgio. Boa noite, Lupe. Na data de hoje, a gente escolheu esses convidados e essa temática, né, de pensarmos o carisma franciscano nos tempos atuais, porque no próximo domingo, dia 4 de outubro, a igreja inteira celebra a liturgia, né, a festa, a memória de São Francisco de Assis, né, padroeiro e de tantas e tantas comunidades e paróquias, fundador, né, e inspirador esse carisma tão bonito dos capuchinhos, da ordem franciscana secular e também de tantas outras ordens masculinas e femininas que vivem esse carisma franciscano. Então, queremos iniciar pedindo ao Frei Genésio que ele possa se apresentar, né? Ele que participa aqui da comunidade da paróquia São José do Fragata, mas que ele possa também se apresentar àqueles que são também de outras cidades, do interior, que possam também conhecer o Frei Genésio. Só antes, eu vou pedir ao pessoal que está nos acompanhando que possa compartilhar nessa transmissão para que mais pessoas possam ter acesso e também
é que nos comentários possam ir dizendo aí de onde estão assistindo, né? Para que a gente possa também fazer a nossa saudação no decorrer da live. Frei Genésio, boa noite. Boa noite, Lupe. Boa noite, Manuel. Boa noite, Sérgio. Inicialmente, parabenizar a vocês pelo trabalho que estão fazendo nesse tempo de pandemia, por meio dessas lives. E dizer assim que, para mim, é sempre uma satisfação poder também conversar com tantas pessoas que estão ligadas pela fé, como povo de Deus, como cristãos, e nós estamos também como família franciscana às vésperas da festa do nosso padroeiro, e dizer que São Francisco é um santo universal, então está no coração dos cristãos São Francisco, por isso que essa responsabilidade de falar sobre o carisma, falar sobre São Francisco, a gente quer partilhar nessa noite também com todos vocês que nos acompanham. Eu sou, então, Frei Genésio Fracasso, sou natural da Diocese de Vacaria, né? Minha família mora bem ao norte do estado, um pequeno município que se chama Santo Expedito do Sul, e já estive aqui trabalhando em Pelotas há uns 10 anos, na década de 90, agora voltei uns 2 anos atrás, e atualmente eu faço parte, então, aqui da paróquia São José, como vigário paroquial, e também acompanho os jovens formandos, são jovens que estão cursando a filosofia na UCPEL. Então, a gente se divide um pouco o trabalho por aí, né, acompanhando os jovens, trabalho de assim, informativo, mas também, na medida do possível, ajudando, então, nas comunidades aqui, junto ao bairro Fragata. Eu dizia também que eu gostaria também de trazer presente meus irmãos, o Frei Clóvis, que é o pároco, que mora aqui na nossa comunidade, e mais os 6 jovens pós-noviços, então nós somos uma comunidade, uma família aqui de 8 membros. Então, inicialmente eu gostaria, assim, de deixar também essa gratidão por fazer parte essa noite dessa live. Diácono Sérgio, representando também a Ordem Franciscana Secular nessa nossa transmissão de hoje. Boa noite. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação enorme para mim também poder estar junto com vocês aqui, né? Sempre que possível eu acompanho essa live que vocês fazem todas as quartas-feiras, sempre com assuntos muito importantes, muito edificantes para nós, né? Nesse período que nem o Frei Genésio lembrou, nesse período de pandemia, onde a gente está um pouco isolado, afastado das pessoas, esse momento é muito importante para isso, né? Para a gente chegar, para nos aproximarmos. Então, eu sou o Sérgio, né? Sou membro da Ordem Franciscana Secular, aqui da Fraternidade Leão 13, que nós temos aqui na paróquia São José. Sou casado, tenho uma filha. Eu e minha esposa somos membros professos na Ordem Franciscana Secular. Né? Há 21 anos que nós professamos a regra da Ordem Franciscana Secular, aqui juntamente com outros irmãos aqui na paróquia. Estamos aí, caminhando, né? Buscando viver nossa vida inspirados por São Francisco, né? No seguimento a Jesus Cristo. Esse é o nosso grande caminho, né? Seguir Jesus, a maneira de São Francisco de Assis. E hoje sou diácono permanente da igreja, né? Mas procuro levar sempre o espírito de São Francisco junto comigo, né, na caminhada, em busca de servir ao Cristo. Vamos dar um registro, né? Hoje o Lupe está sozinho, né? Porque normalmente o Augusto e o Thales ajudam, né? E ficam na técnica, então o Lupe está fazendo dois trabalhos, né? Então, claro que fica mais difícil, né? Então a gente teve para trás mente, como diria o Odorico Paraguaçu, né? Que era o personagem aquele das novelas, né? Que o Frei Genésio incumpridou um pouquinho, o Diácono Sérgio também contou mais histórias, né? Que a gente vai recuperar. Não pense que aquelas histórias que vocês contaram nos bastidores, nós vamos deixar vocês sem contar essas histórias. Vamos contar sim. Vamos registrar, porque eu estava também sem os comentários do pessoal, né? O Daniel Kurz, que é da paróquia de vocês, né? É do Fragata também. O Daniel e a Rosa estão nos acompanhando. Boa noite, Rosa. Boa noite, Daniel.
A Cleiva Paulsen, boa noite. A eterna professora Tininha Padilha, boa noite, amigos, aguardando começar. A Maria Inês Silveira Rodrigues, boa noite, gente amiga. O Sérgio Vaz, que é Weisman, né, que é o Sérgio Weisman de Porto Alegre, irmão do padre Flávio Weisman, que já faleceu, né? Boa noite, abração a todos. A minha mana Leonice, boa noite a todos, abraços. A dona Léa já está participando, é um prazer chegar à quarta-feira para assistir a uma live. Estamos assistindo... eu troquei, estou misturando. Olha, essa idade é braba, né? Eu acho que eu passei aqui. Não, boa noite, aguardando o início da live, nesse dia tão importante do dia de São Jerônimo. A Cleiva Paulsen, paz e bem, repetindo, né, o que o Lupe estava dizendo antes. Maria Zaira Nunes da Silva, paz e bem. Nossa Senhora, Léa Maria da Fonseca, paz e bem. Maria de Lourdes Almeida, boa noite, paz a todos. Sandra Denise Bálsamo, boa noite, que tenhamos uma feliz e abençoada live. Elaine Neutzling, boa noite a todos e paz de Jesus. Elaine, sobrinha do que foi o presbítero Cláudio Neutzling, né? Léa Maria da Fonseca, boa noite, Frei Genésio, parabéns por esse tema tão importante sobre o carisma franciscano em tempos de pandemia. Marilena Scher dos Santos, nossa amiga lá em São Lourenço, né? É um prazer chegar à quarta-feira para assistir a uma live. Estamos assistindo de São Lourenço do Sul, tá aqui, né? Não lê a resposta até o fim, né? E diz bobagem. Arquidiocese de Pelotas, paz e bem, abraço a todos, que é o nosso amigo, né, o Augusto, que está assistindo. Cleiton Oliveira, abraço a todos, paz e bem. Claudete Costa, boa noite. Maria Fani, bem-vindo. Lupe Manuel, Jesus, estamos juntos de novo, que alegria. Virgínia Rodrigues, paz e bem. Giselda Costa Galho, boa noite a todos. Gerda Scher, boa noite, paz e bem. Padre Martinho, belo carisma franciscano, com freis, padres, diáconos e leigos e leigas. Liane Lourenço, boa noite, paz e bem. Ivete Ferraz Biava, boa noite, Deus abençoe a todos. Frei Genésio, bem-vindo, que prazer encontrar os senhores aqui. Diácono Sérgio, idem, né? Eu tenho a impressão que o Sérgio foi minha vítima, né? Tu já foi meu aluno, não foi, Sérgio? Já foi, né? Eu acho que nos cursos de diácono tu acabou sendo minha vítima, né? Eu acho que tá sem o microfone. Né? Foi? Acho que o teu microfone... Agora sim, ligou, desligou, ligou. Agora sim. Isso, fui teu aluno na formação para diácono, na formação para ministro extraordinário também. E agora, depois de diácono permanente, na formação permanente. Nossa! Então, várias vezes. Nossa, Sérgio. Então, eu vou começar contigo, assim, né? Tu estava contando uma história de como é que tu te envolveu com a questão franciscana, né? Até antes de tu casares. Por favor, repete essa história, conta ela para nós. Eu estava falando, eu comecei a minha caminhada franciscana no ano de 1993. Então, na paróquia foi quando foi instalado pelos freis o noviciado, que é o ano do noviciado dos Freis Capuchinhos, veio aqui para Pelotas e... Eu acho que o diácono está com um problema no som. Sérgio, está cortando a tua ligação. Vamos indo. Melhorou, não? Vamos tentar. Sim. Então, aí o Frei Doraci trouxe para cá, para Pelotas, esse grupo de jovens da Juventude Franciscana. Então, no ano de 93, eu ingressei juntamente com a Angélica, hoje minha esposa, né? Conhecemos o grupo, ficamos noivos, e antes de casar, nós casamos em 2000, e no então, nós realizamos a nossa profissão lá. Então, quer dizer, sou membro professo da Ordem Franciscana há 21 anos e sou casado há 20. Há um ano antes de casar, nós havíamos professado na Ordem Franciscana. Que ótimo, que ótimo. Olha aqui, ó, já está conosco também a Ivete Ferraz, boa noite, Deus abençoe a todos. A Rejane Afonso, boa noite. A Margales Lies Burgues, boa noite. A Noemi Eli Ribeiro da Silva, boa noite. Manuel, abençoado trabalho. Minhas primas ali da Picrespo, né? Que bom que vocês estão assistindo, né? A Nelly está se recuperando de uma cirurgia.
sobre os cuidados da Noemi, então estão em casa e estão assistindo. Que bom, né? Sejam bem-vindas, Deus abençoe vocês. Frei Genésio, vou puxar pelo senhor. Eu tinha lhe contado que o Andrei, né, grande abraço ao Andrei, um grande amigo nosso, né, eu infelizmente não conheço o Andrei pessoalmente, né, mas ele já participou da live, ele já trocou informações, a gente já trocou figurinhas, né, uma série de vezes, né, com essa coisa da internet que ela permite, né, e se tornou grande amigo nosso, né, na live ele foi muito bem, né, e sempre tem dado, assim, feito avaliações muito boas. E ele falou muito bem do senhor, né, ele inclusive disse que ele foi se orientando quando estavam lá em Flores da Cunha. Conta um pouquinho da sua história dentro da ordem, por favor. Então, eu, no caso, ingressei com os freis aos 18 anos. E eu completei o ensino médio, no último ano do seminário, então, ensino médio, isso lá em Veranópolis. Depois, daí eu fui para Caxias do Sul, cursei a filosofia. Em Marau, daí a gente fez o noviciado, e depois a teologia, daí na PUC em Porto Alegre. Um pouco assim, rapidamente, um pouco o itinerário das casas formativas por onde a gente passou. E aí depois, então, uma vez que concluídos os estudos, né, fui ordenado em 1990, esse ano completando 30 anos, né, de sacerdote, e 35 de vida consagrada. E logo que fui ordenado, eu recebi a primeira obediência de vir trabalhar aqui nas comunidades do bairro Fragata. A minha primeira obediência, vou dizer, o primeiro trabalho, depois de ordenado sacerdote, então foi aqui em Pelotas, junto ao bairro Fragata. E aqui foi uma bonita assim, experiência, né, porque na década de 90, já algumas comunidades haviam sido criadas, outras estavam sendo formadas, algumas também se formando estruturalmente, e era um tempo de uma evolução assim, muito grande, e de um trabalho de mutirão intenso, né? E foi uma experiência bonita, né, que a gente pôde assim, se somar aqui às comunidades, tanto no trabalho de evangelização, quanto na questão também do trabalho de construção. Aí depois de 10 anos aqui, então, eu fui para Caxias do Sul, onde que trabalhei na animação vocacional da província, e em seguida, depois de 3 anos na animação vocacional, eu fiz parte do Conselho Provincial. Então, 3 anos no Conselho de Formação e mais 3 anos, então, no Serviço de Animação Vocacional. Nesse tempo também eu tive a graça de fazer algumas viagens pelo mundo afora. E uma das viagens assim, que me marcou foi na Itália, né? E nessa viagem que a gente fez para a Itália, pude conhecer Assis, né, a terra de São Francisco, lá toda, vamos dizer assim, a basílica e tudo que representa a cidade de Assis para o mundo. Então foi assim, uma experiência bonita. A gente também fez um curso de espiritualidade franciscana, e onde a gente também tinha momentos de estudos teóricos sobre a vida de São Francisco, sobre o carisma, mas também visitando os lugares onde que Francisco também fez trajetória, fez história, né, na Itália. Então, foi assim, momentos fortes lá. E depois, voltando então para as atividades, depois desses 6 anos do Conselho Provincial, trabalhei então 3 anos em Flores da Cunha, na região da Serra, ali também, e acompanhando os jovens na etapa da formação inicial, onde que aí então conheci também o Andrei, que vocês fizeram referência.
E depois mais 6 anos em Marau, acompanhando o noviciado, e agora, desde 2000, início de 2018, que a gente está aqui, né, em Pelotas novamente, fazendo parte da fraternidade de São José e ajudando, então, as comunidades e na formação dos jovens. Que bom. Frei, vamos ver aqui, ó. Já está chegando a Maria Fani também. Bem-vindo, nossos queridos franciscanos. Frei Genésio e Diácono, grande abraço. Tenho muito carinho pela Ordem Franciscana, grandes amigos. Elínio Lourenço, boa noite a todos, paz e bem. Paulo Neutzling, boa noite, paz e bem. Abraço a todos. Irmão da Elaine, né, sobrinho do Cláudio Neutzling. Beno Conrad, boa noite a todos, paz e bem. Lupe, por favor. Diácono, quem sabe poder explicar um pouquinho mais para nós, o pessoal que está acompanhando conosco, como é a atuação da Ordem Franciscana Secular, quem faz parte, como pode, o que precisa fazer para entrar na Ordem, como é que funciona a Ordem Franciscana Secular? Então, assim, né, a Ordem Franciscana Secular, ela remota aos tempos de São Francisco. Né? Esse ano que vem, nós iremos, 2021, iremos completar 800 anos da regra da Ordem Franciscana Secular. Então, quer dizer, é uma caminhada de uma longa data, né? Já uma caminhada bastante antiga e bastante consolidada também. Então, tem o seu grande sentido no fato de que São Francisco viu que muitas pessoas queriam se tornar franciscanos de qualquer maneira, porque era um carisma que entusiasmava a todos. Né? Então, no sentido de casais não terem que se separarem, né, para os homens virarem freis e as mulheres irmãs, então São Francisco deu essa regra, né, essa forma de vida para um casal viver a forma de vida franciscana nas suas famílias. E isso nós viemos levando adiante ao longo da história. Né? E hoje, então, até é bom Eu acho que você... Perdemos o Frei de novo. O Diácono. Diácono. Deu uma cortadinha nesse final agora, Diácono. Me traindo hoje. E agora? Melhorou. Voltou. Voltou. Vamos tentando. Vamos resumir um pouquinho mais a história. Mas então, assim, Luke, Não, já. Botou de novo. Não, Diácono, tá bem intermitente, assim. Infelizmente, quando a gente faz a live, a gente está sujeito a isso, né? Porque a gente não tem sinal bom de internet, assim, né? Mesmo as melhores internets, elas não são confiáveis, né? Vamos esperar que o Diácono, vamos ver se ele consegue falar agora. Sérgio, vamos ver se tu consegue. Então, assim, ó, a ordem casados, solteiros, né? Também clérigos, né? Que não são freis, né? Homens, muitos pais. Há pouquinhos dias eu estava vendo em São Paulo, numa fraternidade lá, um padre também professou a regra da Ordem Franciscana Secular, né? Não como frei, mas seguindo também o carisma de São Francisco. E que é para isso, para a gente viver na nossa família, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Ninguém precisa ser frei ou ser irmã para ser franciscano, né? Basta a gente ter vontade e ter vocação, né? Porque a vida franciscana é vocação, é um chamado. Hoje, no Evangelho de hoje, nos diz, né, que quem põe a mão no arado não parece bonito, encantador, mas nem sempre é tão fácil. Então a gente tem que alguns desafios e levar adiante. Mas é uma caminhada que todos têm a condição, né? Para todos ela é um chamado aberto a todos. Né? Tá bem. Vamos ver assim, ó. Eu acho que o meu som tá chegando bem, Lupe?
porque hoje eu estou preocupado, que está dando chiado em praticamente todos. Vamos registrar assim, tem a Neiva está dando boa noite, Deus esteja com vocês. A Maria Inês, grande líder Frei Genésio, humildade é a principal característica dos freis. O padre Martim Lenz, que tinha nos pedido até um link, porque ele estava com problema de acesso, né? Que bom que ele conseguiu. Né? Eu acho que o Lupe conseguiu mandar, né? Porque também o Lupe hoje está sendo que nem Bombril, assim, né? De 1001 utilidades, assim, né? Está fazendo tudo. Frei Genésio, uma caminhada de vida a serviço do povo de Deus, de serviço ao povo de Deus, no espírito de São Francisco. Bom, e agora o Lupe me corrigiu, para mim não dizer bobagem, né? Que o Frei Cleonir, né, que é o nosso bispo de Bagé, está mandando uma mensagem também. Frei, desculpe, na outra vez, realmente, né? Agora o senhor é Dom, né? Calma, Lupe. O Lupe está tão nervoso assim para corrigir, né? O Dom Cleonir, né? Continua Frei, né? Continua sendo Frei, né? Não deixa de ser Frei por ser Dom, né? Mas o Lupe está preocupado né? com os degraus. Frei Genésio, colega no Conselho Provincial, grande irmão. Ó, Frei, olha aí, ó, né? A sua estima está lá em cima. Cláudio Borba Lemes, boa noite. Cláudio Família deve ser, né? Porque, né? Normalmente está toda a família do Cláudio estão assistindo aqui na Picrespo, né? Padre Ivo, boa noite, participando. Bem-vindo, Padre Ivo. A Dona Leia, boa noite, Lupe e Manuel. Parabéns pela live que vem apresentando nesse tempo de pandemia, que nos oferece uma riqueza de temas para o nosso conhecimento sobre diferentes carismas, mas todos com foco comum em Jesus. Verdade, verdade. Dona Leia, obrigado pelo comentário. Frei Genésio, vou eu agora, né? O Lupe fez uma pergunta para vocês, eu quero fazer para o senhor agora. A gente fala em carisma franciscano, né? E todo mundo tem uma admiração por São Francisco, assim, São Francisco é uma imagem icônica, né? Dificilmente alguém não conhece, não ouviu falar, ou não assistiu ainda aqueles filmes antigos, assim, sobre São Francisco, né? Que o pessoal fica naquela história, assim, para se desgrudar das coisas terrenas, acabou tirando a própria roupa, atirando na frente do pai, para ir viver na pobreza e assim por diante. O que é o carisma franciscano? Olha, falar do carisma franciscano, vamos dizer assim, precisaria a gente ter um bom tempo, né? Porque é bastante complexo e amplo. Mas eu diria assim, apenas assim rapidamente para contextualizar um pouquinho alguns dados da vida de São Francisco, e depois gostaria de entrar um pouquinho mais na questão do carisma. Então, eu costumo sempre dizer assim, que São Francisco não foi um santo que caiu pronto do céu. A exemplo de outros, né? Mas São Francisco, ele foi uma pessoa, né, que foi se despertando na juventude, né? Que se sabe desde o seu nascimento até a sua juventude, que a mãe tinha uma tendência, vamos dizer assim, um desejo de que o filho fosse, de fato, um cristão autêntico, na medida possível, um religioso. O pai, ao contrário, muito ligado ao comércio, um tanto, vamos dizer, até distante dessa questão formativa do filho e também na questão do cultivo da fé. Mas é na juventude que São Francisco, ele, sendo um jovem muito popular, porque tinha dinheiro, então pagava festa, e da sua popularidade também o desejo de ser um cavaleiro na época, porque ser um cavaleiro concorria também para depois ser um grão-duque, alguém de expressão na sociedade na época, né? E aqui é interessante perceber também como é que estava a sociedade configurada na época, né? Como é que era formada. Então, aí estava a pirâmide, como que no topo da pirâmide, então, os príncipes, os nobres, os burgueses, e na base da pirâmide, então, o proletariado. E fora, bem dizer assim, abaixo da base da pirâmide estava todo aquele submundo, né, dos empestados, dos leprosos, né? E veja que Francisco, nesse desejo de ser cavaleiro,
E na época havia então as guerras, os conflitos entre cidades vizinhas, e foi ali que então, numa desses conflitos entre Assis e Perúdia, cidade próxima, que Francisco vai como que aí com o grupo de Assis, os cavaleiros de Assis, vão para lutar contra a Perúdia no sentido de ganharem mais espaço, né? Mas eles perdem na guerra e Francisco vai cair no submundo, né? Tem a graça de sair vivo desse conflito, mas ele vai passar um período amargo de uma realidade de prisão que é desumana. E ali naquele momento de prisão que ele vai também se encontrar o Evangelho, ele vai se deparar com o Evangelho, e aí ele começa, então, a ler, rezar, meditar o Evangelho, desse contexto, né, de degradação humana ali que estão vivendo. E, em seguida, ele consegue ser resgatado também pelo pai, vamos dizer assim, a classe nobre de Assis. Então, ele começa a passar por um momento, uma certa crise existencial. E aí, diz assim que ele sente como que uma interpelação de Deus. E Deus vai dizer a Francisco, Francisco, a quem tu queres servir? Ao Senhor, né? Ou ao servo, o patrão? E aí, então, Francisco vai dizer ao Senhor. Mas depois ele fica um pouco confuso diante desse chamado de Deus. Ele não tem claro o que Deus está querendo dele. Ele vai dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, no momento que ele se encontra numa das igrejas que estava em ruína, ali ele vai, então, ouvir, né, do crucifixo de São Damião, que era uma igrejinha de São Damião, logo fora dos muros da cidade de Assis. E aí, então, ele vai ouvir esse apelo, Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, não vês que a minha igreja está em ruínas? E então, Francisco começa a restaurar aquela igrejinha. Só depois, mais tarde, ele vai perceber que Deus está falando, Jesus está falando para ele, que é uma outra igreja, que é a igreja de pessoas, né? Uma igreja viva, formada pelas pessoas, pelos seres humanos. Então, são alguns momentos importantes na vida de São Francisco. E junto a isso também, o encontro com o leproso, né? Francisco escreve no Testamento que se encontrar apenas olhar para um leproso era um momento muito difícil, era algo amargo, né? Asqueroso. Mas, em um determinado momento, conta Francisco no Testamento, ele diz assim, o Senhor me conduziu, não foi uma questão dele como se vangloriar, eu fui até o leproso, mas ele vai dizer, o Senhor me conduziu para o meio dos leprosos. E ali eu convivi, eu abracei o leproso, e a partir daquele momento, Francisco vai dizer, o que me era amargo tornou-se doçura da alma e do corpo. Então, foi uma experiência, assim, bonita que Francisco fez, porque a partir daí ele começa a olhar para o Cristo crucificado e vê ali no Cristo crucificado, no sofrimento do Cristo, a presença, né, do pobre, do indefeso, do leproso. Então, esses são elementos importantes para nós compreendermos São Francisco, né? E aí, a partir dele, começa, então, muitos começam a buscá-lo e segui-lo. E quando forma o grupo dos 12, representando como que os 12 apóstolos, eles vão até o Papa Inocêncio III pedir a aprovação de uma pequena regra que eles elaboraram, que é basicamente seguir o Santo Evangelho, né?
Então, esses foram, assim, alguns aspectos importantes para a gente, acho que, trazer presente. Agora, nisso tudo que eu coloquei, contextualizei, aí a gente vai se perguntar, mas quais foram os aspectos importantes da contribuição de Francisco na época e para nós hoje? Então, aqui eu destacaria alguns aspectos importantes, né? Primeiro é a contribuição à igreja. Francisco, no seu tempo, a igreja passava por crise. Era uma igreja muito atrelada ao poder, né? Estava distante do povo. E Francisco, na sua simplicidade, na sua humildade, ele vai, como que, através do seu exemplo, do seu testemunho, e através do valor, né, da questão do evangelho, ele vai, então, como que se diz hoje, a partir do Vaticano II, o Espírito ali foi como que abrindo janela, né, e dando uma nova ventilada para a igreja, no sentido de poder, né, resgatar aquela igreja, né, no seu elan primitivo. Um outro aspecto, e que hoje, vamos dizer assim, falando de igreja, trazendo para os nossos dias, Francisco, o Papa Francisco, que sendo um jesuíta, assumiu o nome de Francisco, e acho que também é um sopro do Espírito, né? Ele vai também mostrar para nós, o Papa Francisco, através, né, do carisma franciscano, ele fala muito dessa igreja, então, o cheiro do rebanho, uma igreja lameada, uma igreja em saída, enfim, né, tem todo aí um contexto também que acho que nós já estamos muito... Quem acompanha um pouco o Papa sabe, né, de toda essa riqueza do carisma aí franciscano para a igreja em nossos dias. Mas aqui também a gente pode falar da questão da paz. São Francisco, no seu tempo, ele se apropriou de uma expressão que já era usada, mas que ele retoma com muita força, que é a saudação de paz e bem. Tem até alguns países que, ao usar essa saudação, a gente responde diante dessa saudação, paz e bem. Mas há um país da República Dominicana, que no momento que estive lá visitando aquele país, então, saudando os franciscanos, paz e bem, e eles respondem, santa alegria, né? É uma bonita resposta, né, diante dessa saudação de paz e bem. Mas para dizer assim, ó, a contribuição de São Francisco na época, nessa questão da paz. Ali tem uma parábola, até o Manuel está dizendo que é interessante contar um pouco de história para que os nossos ouvintes também consigam captar um pouco mais daquilo que a gente está falando. Aqui é uma parábola, uma metáfora que é, acho que emblemática, é o lobo de Gúbio. Então, conta que numa pequena aldeia, né, que se chamava Gúbio, né, em Assis, havia um lobo que atacava os animais, ameaçava inclusive as crianças, e a comunidade estava assim muito angustiada e procurava se reunir para eliminar com o lobo, matar o lobo. E Francisco, sabendo de todo esse contexto, essa realidade, ele disse para a comunidade de Gúbio, vocês me deem um tempo que se eu não fazer um pacto com o lobo, eu não estabelecer uma paz com o lobo, vocês podem eliminá-lo, podem matá-lo. E Francisco sai à procura do lobo, e ao encontrar, se deparar com o lobo, Francisco, então, vai mostrar toda a sua amabilidade, o seu afeto. E diz aí que, então, consegue entrar numa relação com o lobo e dizer para o lobo, diz, lobo, por que tu está fazendo mal à comunidade e ao povo de Gúbio?
E daí o lobo vai dizer, é porque eles não me tratam, eles não me dão comida. Eu preciso atacar os animais para sobreviver. Então Francisco diz, olha, lobo, a partir de hoje, nós vamos proporcionar o alimento que tu precisa para ter uma vida digna. Você faz um pacto e você garante que não vai mais atacar os animais e as pessoas, e o lobo deu sua palavra, e fizeram um pacto. E aí, então, selaram a paz. Essa metáfora, essa parábola, ela ajuda, porque aqui nós podemos trazer também para os nossos dias, nós vivemos uma sociedade também marcada por ódio, por tantos sinais de violência, de agressão, nas famílias, nas comunidades, enfim, a gente acompanha no dia a dia, nós estamos num tempo bastante complexo. E parece que o tema da paz, ele volta com força. Mas aqui, apenas para concluir, aqui eu vejo, vocês que nos acompanham, nessa parábola, a gente pode, assim, estabelecer como que uma exegese, ou, assim, fazer uma leitura, trazendo para a realidade humana. Veja que o lobo aqui, ele representa o ser humano que é excluído, né? Que está abandonado à mercê da sorte de sobreviver. E, então, uma vez que esse lobo, ele é acolhido, lhe é dado o alimento, as necessidades básicas, esse lobo, gente, ele passa a viver em paz e passa a se integrar à vida da comunidade novamente. Então, eu vejo que hoje também, nos nossos dias, o Papa Francisco, ele fala muito da economia de Francisco, agora também se fala muito, que é o quê? É convidar a humanidade e os empresários jovens, né, para que comecem a discutir, né, um novo momento, um novo mundo é possível, mas desde que haja essa partilha, que haja essa solidariedade. Então, são todos elementos importantes para nós refletirmos nesse tempo, porque não é possível a gente continuar, depois de tantos séculos, ainda viver esses tempos de tamanha desigualdade social, de indiferenças, de tanto sofrimento que isso vai causando, né, às pessoas, a tantos de nossos irmãos. Então, são alguns elementos que a gente traz, né, junto com toda a questão também da ecologia, da casa comum, né, que o Papa também escreveu a Laudato Si, né, que é uma encíclica muito atual e também muito rica, né? E eu penso que o diácono também, Sérgio, tem muito a dizer sobre isso. Não, com certeza nós vamos continuar conversando, mas vamos registrar. Dona Maria Eulalita nos assistindo, boa noite a todos. Mais um grande tema para aprofundar nossos conhecimentos. A Clélia da Silva, boa noite, paz e bem. Elenir, o filme Irmão Sol e Irmã Lua é um exemplo de despojamento. Seu Armando, boa noite, assistindo. Abraços. Adriane e Fernando Vieira, boa noite, a paz de Cristo a todos. A Marli Rezende, boa noite a todos. São Francisco foi e será eternamente espetacular. Muito a aprender com ele hoje e sempre. Que Deus abençoe o nosso Papa Francisco com saúde e paz. A Clélia faz uma pergunta para o Sérgio, eu vou deixar para depois, dependendo do que o Lupe perguntar. A Angelita Perpétua, boa noite, paz e bem. O Padre Martinho tem uma pergunta também, eu vou deixar depois do Lupe. O Sidney Alves, paz e bem. A Maria Fani, São Francisco de Assis, grande exemplo de humildade. Assim, exemplo de São Francisco são nossos amigos freis franciscanos. Admiro esse modo de ser e não o ter. Gratidão a Deus ter eles em nossa arquidiocese. Grande abraço a todos daqui e amigos mais distantes. A Cleiva sabe as palavras do Frei Genésio. Padre Martinho vai fazer uma pergunta também. A Branca Sena, boa noite, paz e bem. E o Victor Moraes, boa noite assistindo.
Lupe, tens pergunta? Tenho. Eu gostaria que os dois nossos convidados pudessem comentar um pouquinho, retornando ao que o Frei Genésio trazia, sobre a questão do Papa Francisco, né? O que significou para os capuchinhos um jesuíta escolher esse nome, né? E também trazendo um pouquinho, quem sabe o Diácono poderia também comentar conosco, sobre por que a figura e os gestos do Papa espantam tanto, né? Porque todo mundo diz, porque o Papa fez isso, a questão da Laudato Si, outras ações que ele vai tomando lá no Vaticano, isso vai criando assim uma surpresa, né, para a humanidade, né? Não é só para os católicos, mas é para o mundo inteiro, né? Por que isso também chama tanto atenção hoje em dia? Então eu vou colocar para o Frei Genésio a pergunta do Padre Martinho. Frei Genésio, como você recebeu a proposta do Papa Francisco de parceria entre franciscanos e jesuítas no cuidado da casa comum? O Lupe está colocando ali na parte inferior. E depois o Padre Martinho acrescenta, e na promoção da economia solidária de Francisco, que é uma questão que está sendo tocada aqui também pelo Andrei, aqui em Pelotas, né? E que está sendo colocado agora na tela pelo Lupe. Por favor, Frei. Eu também fiquei assim, uma surpresa agradável quando se falou nos últimos tempos dessa parceria, né, aí do carisma franciscano também com os jesuítas, né? E aqui eu apenas trago presente alguns elementos que eu acho que é importante para a gente entender aquilo que o Lupe também colocava, né? Do Papa Francisco com a questão aqui de São Francisco, né, do carisma. Vejam que o cardeal Bergoglio, argentino, ele teve sua formação e pegou todo esse contexto latino-americano, né? Então imagina ele sendo assim o primeiro papa latino-americano e a igreja latino-americana que vinha nos últimos tempos procurando assimilar toda a questão do Concílio Vaticano II, né? Isso acho que é um momento de graça, um momento de Deus mesmo. Então ele é escolhido o Papa, e ainda alguém parece que vai soprar no ouvido dele, não esqueça dos pobres. E aí, né, ele estando na Itália, São Francisco, um santo muito querido lá pelos italianos, aí ele certamente deve ter também iluminado, né, Francisco, estou em casa aqui na Itália, né? Eu vou, assim, certamente encantar aqui os italianos. Mas, mais que isso, eu diria assim, que é toda essa questão nossa, latino-americana, né, de uma visão de igreja e de uma atenção especial, né, para com os pobres, os vulneráveis, né? Quando se fala opção preferencial pelos pobres, eu acho que o Evangelho, e aqui a nossa igreja latino-americana, né, o CNBB, as conferências episcopais, então tudo isso acho que tem contribuído para que as coisas fossem se funilando e chegando a esse momento que nós estamos vivendo tão bonito, né, dessa relação, né, do Papa Francisco com o carisma franciscano. Que bom. Lupe, eu vou pedir para o Diácono falar um pouquinho a respeito, mas quem sabe ele já responde para a Clélia. Ela diz assim, Sérgio, o que é a ordem franciscana secular? Tu já respondeu, Sérgio, mas quem sabe resume agora para a Clélia. Então, só também para registrar, né, o cardeal que assoprou no ouvido do cardeal Bergoglio foi o cardeal Umes, né, que é franciscano. Umes. É bom registrar isso daí também, né? Então, acho que aí já o Espírito Santo estava trabalhando em favor disso, né, para que viesse essa resposta, esse nome Francisco, que é um projeto de vida, né? Cada papa, quando assume um nome, é um projeto que ele assume, né? Então, acho que não poderia ser diferente. O Papa Francisco
as ações que ele assumiu a partir do início do seu pontificado, acho que tem tudo a ver com São Francisco. Né? E, falando para Clélia, né, então, resumidamente, assim, Clélia, São Francisco fundou 3 ordens. A primeira ordem, a ordem dos freis, a ordem masculina. A segunda ordem, a ordem das irmãs clarissas, que vivem enclausuradas. Né? E nós, aqui em Pelotas, temos uma irmã que é clarissa, saiu da ordem franciscana e é clarissa capuchinha lá em Flores da Cunha. A irmã Maria Inês, né? Uma irmã nossa daqui do bairro Fagata, uma vocação de Pelotas, da vida franciscana contemplativa, a capuchinha. Então, a terceira ordem é a ordem secular e regular, né? Tem os leigos da terceira ordem e os que são consagrados da terceira ordem. As irmãs, por exemplo, as irmãs do Hospital da Santa Casa, as irmãs do Colégio São Francisco, são da terceira ordem regular, né? E tem uma vida consagrada, diferente de nós. E a terceira ordem secular é uma vocação para leigos, casados ou solteiros, né? Enfim, para que a gente viva na vida, na sociedade, dê o nosso testemunho, nosso sinal de franciscano no mundo, né? Isso é muito claro e muito tocado. O ano do leigo também lembrou muito isso, né? O protagonismo do leigo deve ser basicamente, fundamentalmente, na sociedade, né? Nós temos que dar a nossa resposta no mundo atual que a gente vive. Que ótimo, Diácono. Vamos fazer o seguinte, nós estamos com 51 minutos já e nós fechamos em 1 hora, em função de que depois o Daniel vai ter problema para poder editar e colocar no ar amanhã pela manhã, quinta-feira, né, na Rádio Universidade, depois no sábado às 2 horas pela Rádio Universidade e no domingo às 2 horas da tarde também pela Rádio Universidade. Tá? Mas tem registro aqui, eu não sei se eu coloquei da Branca. Boa noite, paz e bem. Victor Moraes, boa noite assistindo. Frei Natalino, boa noite a todos, parabéns pela iniciativa, abraço ao Lupe, Manuel, Diácono Sérgio, Frei, Genésio, excelente temática atualíssima. O J. Lázaro, Torma, Frei Genésio e Sérgio, como se vê a relação do mundo do trabalho em São Francisco e no carisma franciscano clariano? Aí, olha, nós vamos ter que fazer outra live, né? Porque nós já estamos com bastante assunto realmente, né? Alcione, Vigílio, excelente Sérgio, Alcione, Vígulo, né? Vígulo. Excelente Sérgio, abraço. Padre Martinho volta, o nome de Francisco é um projeto de vida. O cardeal Bergoglio percorria os bairros pobres de Buenos Aires quando arcebispo. Yolanda Sinotti, boa noite, parabéns pelas brilhantes e esclarecedoras colocações. Alcione, abraços, Frei Genésio. Bom, nós estamos praticamente no fim, né, Lupe? Tens alguma questão ainda? Isso. Tá. Não, só acho que podemos fazer a volta. Fazemos a volta, né? A volta das mensagens, né? Isso. Pode ser? Isso. Tá. Frei e Sérgio, olha, a gente foi ótimo, embora vocês estavam com cara preocupada no início, achando, né, que essa hora não ia passar, né? Essa hora passa muito rapidamente, né? E a gente tem que colocar também por causa do pessoal que está em casa assistindo, né? Que a gente formatou em 1 hora para ficar fácil das pessoas também acompanharem. E quem não acompanhou toda, né, vá até a página da Arquidiocese no Facebook e acompanhe, pode baixar e assistir tranquilamente, né? Ela fica lá à disposição. Nós vamos fazer uma rodada agora de despedida, Frei e Diácono. Tá? Então eu vou pedir uma mensagem para o Frei Genésio, uma mensagem para o Diácono, depois o Lupe vai dar uma mensagem, eu vou dar uma mensagem, e aí eu vou pedir para o Frei Genésio encerrar dando uma bênção. Pode ser, Frei Genésio? Pode ser. Então tá, por gentileza, a sua mensagem, Frei Genésio. Às vésperas das festividades de São Francisco, a minha mensagem é em comunhão com toda a igreja, com toda a família franciscana, dizer assim que, apesar dos tempos difíceis que nós estamos vivendo, o tempo de pandemia, também, às vezes, de conflito de relações, mas a minha mensagem é de esperança. Esperança que vai nesse sentido de descruzarmos os braços e acreditarmos, né?
acreditarmos num tempo melhor. Eu penso que essa pandemia que vai passar, nós temos que sair melhores, né? E todo esse trabalho que está fazendo na igreja, esse momento de partilha, de formação, que eles nos ajudem, de fato, a fortalecer ainda mais nossa fé no seguimento a Jesus Cristo, do jeito de São Francisco, né? E que o Papa Francisco também, ele tem nos incentivado. Então, a minha mensagem vai nesse sentido, né? Vamos em frente, com muita fé, com muita esperança, na certeza de que, assim como Deus foi uma luz para Francisco, ele também continua sendo para cada um de nós hoje. Obrigado. Amém, amém. Obrigado, Frei. Foi um prazer encontrá-lo. Diácono Sérgio, também foi um prazer te reencontrar, né? Como a gente brincou, né? Tu já foi meu aluno em algumas atividades dos diáconos, né? Foi uma grande alegria te encontrar. E, por favor, a tua mensagem. Eu, em primeiro lugar, agradeço, né, a oportunidade de poder ter participado, falar um pouco a respeito de São Francisco, que é sempre bom, sempre prazeroso falar de Francisco. Eu peço desculpa também se a minha internet me traiu em alguns momentos, me falhou, mas é coisa que acontece, né? Esse período, é verdade. Acontecem as coisas. Mas deixaria, na verdade, um convite, né? As pessoas que acompanharam a live, né, ou não, se tiverem interesse, quiserem conhecer um pouco mais da vida de São Francisco e dessa vocação específica para leigos, né? Dizer que nós aqui na nossa arquidiocese nós temos nossa comunidade da Ordem Franciscana, nos reunimos lá na paróquia São José. Se alguém tiver interesse em conhecer, em vir acompanhar um pouco e dizer que o carisma franciscano é para todos, né? Então essa proposta de vida, todos aqueles que desejarem têm essa oportunidade. Então venham, converse com a gente, façam contato pelo Facebook, enfim, né? Ficou o contato aí pela live, dá para a gente se achar. Se alguém tiver esse interesse, faça esses contatos, que vai ser uma grande alegria para nós. Muito obrigado, paz e bem. Obrigado, Diácono. Lupe. Eu queria, então, reforçar o nosso agradecimento ao Frei Genésio, ao Diácono Sérgio, que deram esse bonito testemunho franciscano para nós hoje, e a gente vê também pelos comentários do pessoal que estava nos acompanhando, da alegria de poder escutar um pouquinho de São Francisco. Claro que São Francisco também é uma personalidade assim que a gente falaria dias e dias, horas e horas, né? Lives e mais lives. Então, muito obrigado. Lembrando que amanhã, iniciamos o mês de outubro, mês missionário, né? Dia de Santa Teresinha. E durante o mês de outubro, os nossos convidados da nossa live vão ter essa temática missionária. Então, nós vamos conversar, já antecipo, né? Semana que vem, nós vamos a Piratini conversar com o Padre Sérgio, foi missionário na Amazônia. Depois, na segunda quarta-feira, nós vamos até a Amazônia. Nós vamos falar diretamente de lá com Dom Roque Paloski, né, bispo lá na Amazônia, vai estar conversando conosco, participando da nossa live. Depois, na terceira quarta-feira, nós vamos estar conversando sobre as missões no Moçambique, que é um trabalho que a Igreja do Rio Grande do Sul possui. Então teremos também a participação de 2 missionários que estiveram no Moçambique. E depois, para fechar o mês de outubro, o mês missionário, teremos quem está sendo missionário, né, um dos exemplos, né, que está sendo missionário aqui em Pelotas, aqui na nossa arquidiocese, né, que é a congregação inaciana, que está em Pedro Osório e Cerrito, que estão sendo missionários aqui nas nossas terras. Então, desde já, deixamos o convite que o pessoal possa divulgar também e participar conosco das nossas lives. Muito obrigado, uma boa noite a todos, um grande abraço. Obrigado, Lupe. O Lupe ainda estava dizendo que no terceiro final de semana a gente vai ter uma participação de um pessoal que esteve em Moçambique. Um deles é o Padre Domingos, que está nos assistindo agora, nos acompanhando. E o Padre Domingos vai estar com a gente vai dar um jeito de arranjar o horário para ele poder participar, porque ele tem uma bela experiência para nos mostrar. Mas, para quem estava com dúvidas a respeito da questão da espiritualidade franciscana, a gente deixou algumas dicas e vocês sabem que podem conversar com o pessoal do Fragata, tanto os freis quanto o diácono Sérgio, né, a respeito dessa questão. E mais, né, eu hoje ainda conversava por telefone com o Padre Martinho
e brincava. Eu digo, olha, depois da espiritualidade franciscana, está na hora da gente conhecer, né, quem sabe, a espiritualidade inaciana, né, dos jesuítas, porque alguns até brincam, né, e dizem, olha, não, na verdade esse é um papa que estava nos jesuítas por engano, né, porque ele tem todo o espírito de São Francisco, né, então, quer dizer, olha, não, daqui a pouco ele estava no lugar errado? Não, ele estava no lugar certo e na hora certa, porque toda a experiência que ele teve, como o Frei Genésio colocou, assim como o diácono Sérgio também colocaram, os dois, foi nas periferias das cidades aqui na Argentina, né, que periferia em qualquer lugar da América Latina, né, foi o aprendizado dele, e aí depois disso, né, a experiência de dizer, né, olha, estou aqui presente como Francisco. E o Frei Genésio colocou uma história que eu acho muito interessante, né? Aquela de que São Francisco estava numa igreja caindo em ruínas, né? E que aí ele estava lá e se encontrou com Deus, e Deus, assim, né, reconstrói a minha igreja, né? E ele, assim, né, um Manuel da vida, né? Pensando, não, como assim, né? Eu vou ter que arranjar essa igreja, eu vou ter que arrumar tijolo, arrumar material de construção e assim por diante. Não, Deus estava pedindo, né, que naquele momento da história, que era um momento difícil, como o Frei disse, né, precisava de alguém que fosse um sinal para aquele tempo. Que engraçado, né? Hoje nós temos em Francisco um sinal para esses novos tempos. Eu creio que é exatamente isso que a gente precisa. Quando as pessoas hoje criticam Francisco, não estão se dando conta de que estão criticando o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que fez os bispos, né, toda a congregação dos bispos, escolher esse Papa. Esse Papa, assim como Francisco foi no início do milênio passado, é um sinal para a igreja hoje, é um sinal de Deus, né? Que igreja ele está reconstruindo? É a nossa igreja, é a minha igreja, é a sua igreja, é a nossa igreja. Por favor, Frei, a sua bênção. Me permita, então, antes da bênção, uma breve oração de São Francisco. Claro. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa, caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento ao Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Ele volva seu olhar para vós e vos dê a paz. Que o bom Deus use de misericórdia para convosco. Ele vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Frei. Obrigado, Frei. Obrigado, Diácono. Obrigado, Lupe. Vamos repetir. Obrigado, Lupe, né? Porque hoje o Lupe está por 2, né? Por favor, Augusto, Otários, voltem, né? Eu prefiro o Lupe entrevistando, né? Para o próximo. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Deus o abençoe. Deus abençoe. Deus nos abençoe. Grande abraço. Até a próxima quarta.